Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer que eu estou muito feliz por vocês estarem aí me ouvindo. Eu tenho essa missão aí de falar hoje sobre o que é importante saber após o tratamento do câncer. Então, quem quiser aprender mais sobre câncer para poder tratar algum parente, ajudar alguém que já teve o câncer, vou falar aqui de algumas coisas bem poderosas, importantes, que todo mundo que já tratou o câncer ou até que vai tratar um câncer precisa saber, tá? Já falei do tema da nossa live de hoje, tá? O que é importante saber após o tratamento do câncer. E hoje cedo eu estava fazendo uma reflexão que foi bem assim. Eu atendi uma familiar, uma filha de um paciente. Foi um primeiro atendimento que eu prestei, um atendimento por telemedicina. Essa filha entrou em contato com muito medo, pavor, porque seu pai estava com uma suspeita de um câncer no fígado. Meu principal objetivo ali naquele momento ali era ouvir aquela pessoa, que o pai dela, diagnosticado com câncer no fígado, passou mal 2 semanas antes e fez uma tomografia. E aí depois eu exploro um pouquinho, pergunto um pouco, depois que eu ouço os medos, as preocupações dela, as dúvidas, eu dou mais uma explorada para perguntar mais alguma coisa sobre seu pai, abrir a tomografia para ver com detalhe, para saber o que eu vou informar para ela, o que eu vou dizer. E esse caso realmente parecia um tumor no fígado. E ao informar o diagnóstico, uma coisa me ficou muito presente e eu quis trazer para vocês. É que às vezes o câncer ele aparece na vida da pessoa de uma maneira muito rápida. É como se a pessoa tivesse ali, em poucos dias ele apareceu. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que desmistificar, até para tranquilizar a pessoa, o próprio paciente com câncer ou o familiar, é que aquela lesão não apareceu ali de uma hora para outra. Ela sim pode ter se manifestado de alguma maneira rápida, de alguma maneira aquilo tenha sido um gatilho, motivo para poder investigar, fazer uma tomografia ali e encontrar um problema. É um problema que ninguém quer encontrar. Mas o que eu vou dizer para vocês é que esse período inicial em que acontece o diagnóstico do câncer, em que acontece o tratamento, é um período muito desafiador, é um período muito difícil, porque, igual eu falei, é como se o paciente tenha sido atropelado, Ele estava ali fazendo as coisas dele do dia a dia, ele estava ali trabalhando, ou ele estava ali vivendo a vida dele, e pum, aparece uma coisa no caminho, uma pedra no caminho. E, igual eu estava falando, essa percepção é muito comum nos pacientes. E essa percepção de que aquilo surgiu de uma hora para outra, aquele problema apareceu na vida dela de uma hora para outra, e ninguém está preparado, Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia com o trabalho, na vida corrida, cuidando de alguém, de algum familiar, cuidando da casa, cuidando de tudo, que a gente tem essas rotinas. E aparece aquela coisa para resolver, ou num parente, ou em você, ou em alguém. Então, eu quero só abrir um pequeno parênteses que, na maioria das vezes,
é possível a gente, com tranquilidade, fazer uns exames pré-operatórios ou exames de estadiamento para a gente descobrir como que está aquela lesão no corpo, saber se ela está localizada ou saber se ela já teve algum tipo de acometimento fora do corpo. E essa clareza de saber como aquela doença está no corpo é que vai nos dar o melhor tratamento, vai nos dar a melhor forma de tratar e a melhor forma de aliviar o câncer, né? Ou curar, lógico, a gente quer curar. E aí eu também vou falar um pouquinho disso na live hoje. Então, o que eu estava falando é que na maioria das vezes a gente consegue fazer isso com tranquilidade e a gente precisa alertar e avisar o parente e o paciente, tranquilizá-lo, que essa percepção ela é real, né? Que o tumor apareceu do nada, mas que esse desespero não vai ser levado para que seja tratado rapidamente. Então ele precisa ser tratado, a gente não vai demorar, mas tem sim tempo, a gente tem que dar tempo para descobrir como que está e assim a gente vai tratar melhor. Então, depois que termina o tratamento, vai surgir uma outra fase do tratamento, que é essa que eu vou discutir hoje com vocês, que é quando termina o tratamento oncológico. O que é importante, os pacientes que têm diagnóstico e está tratando, algum paciente que ainda não terminou o tratamento, alguém que já terminou o tratamento, e o que ele precisa saber, quais são as atitudes mentais, inclusive, que o paciente precisa saber para poder se dar bem, se dar melhor, tratar a doença, mas também ficar bem, se sentir bem com o problema, tá? Então, é esse paralelo que eu quero fazer, de um lado, a época em que a pessoa descobre o problema e a época que faz o tratamento. Parece que é um turbilhão de coisas, isso eu vejo nos meus pacientes, e eu tento fazer de tudo para que eles fiquem mais calmos e eles entendam aquilo como um processo, como uma coisa que a gente precisa fracionar em várias etapas para que se torne mais fácil de ser digerido, né, de ser absorvido e que isso se torne menos pesado e mais leve, tá? E é isso que eu venho falar hoje, tá? Então, só abrindo um pequeno parênteses, alguns casos sim, às vezes a gente está diante de algumas situações em que a gente precisa correr mais um pouquinho, às vezes precisa internar a paciente, às vezes precisa fazer alguns exames mais rápido, às vezes precisa fazer até uma operação às pressas. Essa situação a gente sabe identificar também. Então, se o médico está falando que tem que internar, tem que fazer e acelerar, confia, é importante. Mas, por outro lado, ele falar, não, vamos com calma, de alguma maneira a gente vai correr com os exames, mas sem ter muita pressa. Isso vai ajudar porque ao descobrir melhor sobre o seu problema, tudo vai se resolver mais fácil, tá? Então, e esse turbilhão, ele vem, ele passa, e depois chega uma hora de se reconhecer numa fase em que você vai acompanhar o câncer, em que você vai ter que se sentir bem, você vai ter que se ressignificar, vai ter que acreditar na cura ou no controle, de alguma maneira isso vai te ajudar muito, isso eu vou falar hoje aqui, tá? Então, essa live eu preparei com muito carinho para falar sobre isso. E no final, quem quiser aí tirar alguma dúvida ou durante a live aí quiser deixar alguma pergunta, eu vou procurar responder, tá bom? Então, são 4 coisas aqui importantes que eu vou falar hoje aqui para vocês. Eu vou falar da importância das consultas de acompanhamento. Eu vou falar qual que é a importância delas, por que fazer o acompanhamento, para quê, quem é que tem que fazer o acompanhamento e com quem. Com quem já vou adiantar. É muito importante fazer o acompanhamento com o médico que te operou.
ou um médico que sabe tudo sobre a sua operação, como foi esse tipo de operação, com detalhes. É importante também acompanhar com um oncologista, se tiver feito algum tratamento oncológico, uma quimioterapia. É importantíssimo esse acompanhamento, principalmente porque cada médico ele traz uma bagagem, ele traz ali um feeling, ele traz uma opinião, ele traz também uma forma de falar. Então eu gosto muito de falar aqui para os meus pacientes, olha, eu te expliquei tudo sobre a sua doença, você me fez várias perguntas, mas por favor, boa noite, Elô, por favor, faça essas mesmas perguntas para o oncologista, por favor, por quê? Eu sei que ele vai responder com as palavras dele, talvez ele vai dar outra forma de falar, às vezes é essa forma diferente de falar que o paciente estava precisando ouvir. Então, eu gosto sempre de incentivar meus pacientes a fazer o acompanhamento tanto comigo, que sou o cirurgião deles ou delas, e com o oncologista, tá bom? Acho isso muito importante. E fora isso, esse acompanhamento, já falei em outras lives, ele pode ser com fisioterapeuta, com psicólogo, com psiquiatra, com os outros problemas que eventualmente podem ter, cardiologista, endocrinologista, e a Helena, minha esposa, endocrinologista, com muito amor à profissão. Então, é esse acompanhamento que eu também falo para as minhas pacientes. Olha, não vai engordar demais. Olha a saúde, não vai voltar a fumar, não vai fazer coisas tóxicas para você. Por quê? Isso depois, né, não adianta a pessoa ficar bem curada, né, do câncer e depois descuidar das outras partes, né, que a nossa vida, a nossa saúde, ela é multifatorial. Tanto o câncer ele aparece de uma maneira multifatorial, como também as outras doenças também. Então a gente tem que se cuidar. Então vou falar sobre as consultas, vou falar também dos exames de imagem, por que fazer alguns exames de sangue, são importantes para a gente descobrir como é que a gente vai agir, né, com o paciente, é importante. Vou falar da minha visão, que a gente precisa ter, que eu preciso ver o paciente como um todo. Então, eu preciso convidar ele a pensar de uma forma diferente sobre o câncer e seu tratamento. Eu preciso ajudar ele a se reabilitar. Ele pode ter alguma sequela ainda da cirurgia, ela pode ter alguma coisa ainda que está incomodando. Pode aparecer nesse período de acompanhamento alguma sequela, por exemplo, de radioterapia. A gente tanto falou na última live que elas podem aparecer durante o tempo. Então, o acompanhamento ele tanto serve para vigiar o câncer, mas também ele serve para atenuar qualquer tipo de alteração que venha aparecer com relação ao tratamento. Isso é importante porque é muito comum dessas alterações as pacientes ficarem, ou os pacientes ficarem alertas, em estado de alerta, e correlacionarem ela com uma volta do câncer, alguma coisa assim, e isso apavorar muito. Então, a outra coisa que eu acho importante no acompanhamento é que ele vai estar sempre deixando mais seguro o paciente, ele aos poucos ele vai retomando um tipo de autoestima, um tipo de ele vai acreditando e as coisas vão se formando e ele vai vendo, realmente eu estou bem, realmente está passando o tempo, a minha autoconfiança está aumentando, e é isso que eu procuro fazer para mover e encher esse paciente de positividade. Eu acho muito importante, é isso que eu costumo passar para as minhas pacientes, para os meus pacientes que terminam o tratamento de câncer, tá? Então, eu já falei, que eu quero fazer só esse paralelo, retomando um pouquinho a história que eu contei no início da minha live, e a razão pelo que eu estou aqui, é que a gente pode enxergar que a nossa vida precisa melhorar e pode melhorar muito mesmo tendo câncer, ou mesmo ter tido o diagnóstico de câncer e tratado o câncer. Então,
É isso que eu quero convidar a todos aqui a pensar. Mesmo que a gente tenha um diagnóstico de câncer, a nossa vida precisa melhorar e ela pode melhorar. E ela pode melhorar muito. Eu não falo isso da minha cabeça. Eu falo isso de várias pacientes que eu acompanho e que eu vejo, né, durante esses mais de 13 anos que eu mexo mais de perto com o câncer. Eu vou notando, e eu notei isso, se fez presente para mim mais recentemente, há cerca de 4 anos, que eu tive uma paciente que me marcou muito, uma paciente jovem, que ela teve um diagnóstico de câncer de colo de útero, e ela me contou, né, durante as consultas pré-operatórias, né, essas que eu avisei, que eu falei que a gente vai fazendo os exames e a gente vai preparando para operar, ela me falou que antes de ter o diagnóstico do câncer, a vida dela estava uma bagunça. Ela estava trabalhando demais, o trabalho dela era muito estressante. E a gente via, eu via isso nela. Uma angústia muito grande, uma sensação, além do diagnóstico de câncer, uma carga muito ruim em volta. Não por conta dela, mas por ela estar diante dessa situação toda. Então, essa mesma paciente eu operei, ela ficou bem da cirurgia, da retirada do útero. Depois ela precisou fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, que ela fez o tratamento muito bem. E ela chegou na fase de acompanhamento, que é essa que eu estou falando hoje. Então, essa fase de acompanhamento, ela precisa ser encarada também como uma pausa para que a gente se faça uma autoavaliação. O que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, né, a minha postura, de repente, com meus familiares? Como que eu posso fazer para a minha vida ser menos, né, de alguma maneira, tirar um pouco de carga negativa? Tudo que for efeito tóxico na vida, tudo isso nós vamos ter que trabalhar. E isso não é feito de um dia para o outro, mas o simples fato da pessoa estar atenta a esses detalhes, isso vai fazer grande diferença na vida dela, inclusive para o resultado oncológico. Então, essa paciente, 4 anos depois de terminado o tratamento, né, que eu operei, ela falou isso para mim. Ela me falou isso. Há 4 anos atrás ela me falou: Alex, eu vejo esse diagnóstico de câncer na minha vida como uma coisa boa, né? Porque depois que eu tive esse câncer, eu mudei muito a minha vida. Eu transformei a minha vida. Hoje eu sou feliz, eu sou feliz. Graças a Deus ela está curada. Então, mesmo assim, eu acredito que essa transformação, acredito muito nisso, que essa transformação que ela usou, né, através do gatilho, que foi o fato dela ter feito esse tratamento seríssimo de câncer, e ela usou isso para o bem dela, ela usou isso para que ela se sentisse melhor e para ela transformar a vida dela numa coisa mais positiva para ela, tá? Então, é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero dar hoje para vocês. Eu acho que essa é uma das mensagens principais da minha live hoje, tá? Em que, no momento que se tem um diagnóstico, é tudo novo, existe o medo, existe também a coragem, né? A coragem vem do paciente, né, em agir mesmo com medo, ele vai agir, ela vai agir, ela vai ter apoio dos médicos, dos familiares, dos amigos, dos outros profissionais de saúde, vai ter que ter muita fé em Deus, lá em cima, no céu, né? Eu peço aqui, eu falo muito disso com meus pacientes, independente das crenças, independente da religião, essa é uma atitude muito positiva, crer em algo maior que está ali dentro dela, está dentro de nós, em todos nós, e que tem uma energia benigna a todo momento e que aquilo está transformando e está dando força, está dando fogo, está dando fé para que ocorra a transformação, para que ocorra a cura ou controle do câncer, tá? Então, é isso que eu quero falar. Então, essa fase nova em que o paciente chega, que acabou o tratamento, ufa,
né? Até falei hoje mais cedo, acabou meu tratamento, tô bem, tô curado. Ou pode estar preocupado, né? É isso que eu vou discutir agora há pouco. Então, o que eu quero convidar vocês a pensar é que a gente vai não olhar como assim, olha o que a vida fez comigo. Mas não, nós vamos olhar o que eu faço com o que a vida fez comigo. De alguma maneira, esse olhar positivo, né? O que eu faço com o que a vida fez comigo. Vou repetir. Né? Então eu vou dar aí exemplo dessa paciente que eu já falei, que transformou a vida dela positivamente. Né? De alguma maneira ela está tendo uma atitude melhor e que com certeza fez diferença na vida dela. Então isso que eu falei, né, de parar de ter, né, de tentar fazer uma troca, né, trocar a postura de sofrimento para uma postura ativa do que eu preciso fazer para me superar, para me reinventar, para me aprimorar, para fazer autoconhecimento, para ter fé, para ter mais fé, né? Eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou me encontrar com pessoas da igreja, vou fazer algum trabalho na minha paróquia ou na minha igreja, né? E que Deus está dentro de nós, está dentro de todos nós, e Ele vai dar a força, eu tenho certeza disso, tá? E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é ser mais gentil consigo mesmo. Não se cobrar tanto, aceitar ajuda, entendeu? Perdoar. Olha, o que eu vejo de casos aqui, né, que não é só o problema do câncer, às vezes são problemas, sim, que a gente traz da vida e que existe essa demanda aí do perdão. Não é todos os casos, mas esses casos aí são importantíssimos. A reconciliação, como que a reconciliação ajuda, principalmente com aqueles entes queridos, né? Aquelas pessoas que estavam afastadas, né? Aquelas pessoas que se amam e por algum motivo estão afastadas. Como que eu noto isso, né? Eu não estou falando isso da minha cabeça, né? Estou falando dessa vasta experiência aí que eu já acumulei. Como que isso também é importante a gente viver e a gente reaprender e a gente ressignificar, tá? Então, para quem está chegando agora e está entrando aí, não me conhece, eu sou Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu formei no Instituto Nacional de Câncer. Então, de lá para cá, eu vi muito tratamento oncológico, eu ajudei bastante gente e vi outros pacientes, né, de colegas, né? E eu aprendi muito que por trás da doença tem uma pessoa, e isso para mim cada vez mais faz sentido. E essa pessoa que eu vou atender aqui com carinho, com atenção, com profissionalismo, tanto o melhor tratamento do mundo vai ajudar ela a ficar curada durante, mas depois, quando termina, existe então um processo que eu, como médico, eu preciso ajudar essa pessoa a transformar na vida dela, em que eu acho que tem algumas coisas importantes, que é entender o seu corpo, né? A pessoa que teve câncer ou que operou, que fez algum tratamento, ela fica muito ligada com qualquer sintoma que ela possa ter, qualquer coisa, às vezes a alimentação, ela fica mais sensível a algum alimento ou outro, ela vai, de repente, ter alguma alteração para fazer cocô, alguma alteração para fazer xixi, alguma alteração de algum hábito decorrente de alguma adaptação que ela teve que fazer devido ao tratamento. Então ela vai que se reconhecer novamente. É como se a pessoa vivesse de novo, né? É esse momento de ter gente com você, e esses amigos, esses médicos, esses companheiros, essa família vai te ajudar a viver melhor, tá? Então, é uma coisa aqui que eu trouxe, né, para vocês, é sobre isso. Agora eu vou entrar numa fase que é muito comum aqui acontecer aqui, quando termina o tratamento. Então, vou contar mais uma história. Numa paciente que eu fiz uma cirurgia de câncer de endométrio por robótica, ela veio aqui para mim,
chegou aqui comigo com um diagnóstico, dessa mesma maneira que essa outra filha desse paciente chegou, né, com muito medo, com muita angústia do tratamento, né, por como seria esse tratamento, né, por não saber como seria, muito angustiada porque aquilo que eu falei, parece que a doença surgiu de uma hora para outra, então quer resolver rápido, lógico que tudo seja rápido. Então aquele momento também que eu uso para descobrir como que está a família dela, como que ela está nos seus hábitos de vida, o que ela gosta de fazer, por que ela não está fazendo o que ela gosta de fazer, está fazendo atividade física ou não, como é que está seu trabalho, está vivendo em função do trabalho, está vivendo em função de alguém, está precisando fazer algum tipo de alteração com relação à família, né? Então, esse todo entorno do paciente que eu acho importante saber logo que faz o diagnóstico, porque depois, quando termina o tratamento, é a hora da gente rever isso tudo, né? E agir em cada parte e ir melhorando e trazendo confiança para o paciente e transformando a vida numa vida melhor. E com certeza isso vai ajudar a melhorar o câncer. Então eu vi uma paciente que chegou aqui para mim muito angustiada pelo seu trabalho, né, querendo voltar inclusive para o trabalho logo, ela queria fazer a robótica de qualquer jeito, porque também ela queria voltar rapidamente para o trabalho, e aí ela operei ela, né, por robótica, e ela chegou aqui para mim, uma semana depois, doutor Alex, eu quero voltar a trabalhar. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu acho ela muito interessante, porque é hora do médico chegar e falar, não, não tem que trabalhar agora. Ajuda, aceita o colo da sua família. Pense que você pode usar esse pequeno momento, essa pequena pausa, para dar a volta por cima, né? Não viver em função do trabalho, alterar a sua rotina de alguma maneira que a sua vida seja mais fácil. Que você ajude o seu corpo a funcionar, não atrapalhe. E isso vai fazer diferença, né? Então, é isso que eu estou falando hoje, é sobre isso que eu vim falar para vocês, tá? E é muito comum chegar ao paciente, doutor Alex, então foi muito legal, o senhor é muito bacana, gostei do seu tratamento, a sua cirurgia robótica foi um sucesso, parabéns, viu? Parabéns, obrigado, graças a Deus, tchau! Aí eu tenho que falar que não, você não vai embora não, peraí. Ué, doutor Alex, mas eu não estou curado? Eu não fiquei curado, não é isso? Meu câncer era inicial, você me operou, deu tudo certo? Então, tchau, estou curado. Essa era a dúvida muito comum que chega aqui no meu consultório. Então, existe cura do câncer? Primeiro a gente vai pensar numa doença que o paciente foi tratado, que ele recebeu um tratamento, que ele ficou curado, então o que ele sentia antes sumiu, né? Então, quando a pessoa tem um câncer, igual eu falei no início da live, aquele senhor lá, ele tinha sintomas, ele tem sintomas que motivaram, às vezes, um diagnóstico, motivaram um exame. Tratou, acabou os sintomas, a pessoa ficou boa, né? Ou de alguma maneira ela está recuperando, retomando a sua vida de alguma maneira, tá? Mas o câncer não voltou nunca mais e a pessoa morreu de outra coisa, porque todo mundo vai morrer, né? A gente sabe que a gente está aqui nessa missão da Terra e que, para quem acredita, tem a hora de cada um e Deus está aí para abençoar a gente, para dar força nessa evolução divina, nessa evolução de luz, né? Isso eu acredito muito. Então vamos supor que esse paciente operou e ficou curado, o câncer não voltou nunca mais. Isso é cura? Isso é a cura do câncer. Mas então, doutor, então eu fiquei curado, é isso? Então eu estou curado, é isso? Pois é, talvez Deus tenha a resposta para isso. Talvez ele saiba, sim, quem é que fica curado ou quem é que não fica. Mas e aí, doutor? E eu? Qual que é o meu caso? O que eu tenho que falar para esse paciente, né, que está ansioso pela cura, é o seguinte, a gente tem algumas formas
de saber, a gente tem algumas formas de saber se o câncer, se ele foi curado ou não. Quais são essas formas de saber? Normalmente a gente tem uma noção através do estadiamento. Quer dizer, quando a gente descobre o câncer no início, é mais fácil de curar. E estatisticamente, esses pacientes que fizeram o tratamento, se esse tratamento foi correto, a chance de cura é enorme, é grande. Ah, mas um paciente mais avançado pode ficar curado? Pode ficar curado também. Pode, eu vou dizer aqui para você que pode. A gente precisa desses indícios. A gente tem indícios, provas que acabou a cirurgia, fez o tratamento oncológico, a gente faz um exame e não tem mais o tumor, o paciente já não sente mais aquilo que estava sentindo. Isso é um resultado muito positivo, muito positivo. Mas a cura, de fato, lógico, a cura, ela vai ter o tempo para ela amadurecer, para ela chegar e para a gente constatar, ó, tô curado. Mas e agora? Eu vou me sentir curado hoje ou eu vou me sentir curado daqui a 10 anos, daqui a sei lá quanto tempo? Então, qual que é a diferença de pensar que eu tô curado ou de eu pensar que eu não tô curado? Talvez a diferença é só do pensamento. E o pensamento, para você pensar que está curado ou para você pensar que não está curado, você gasta a mesma energia. Mesma energia. Mas qual que é o sentimento que cada pensamento desse carrega? Se eu estou pensando que eu estou bem, que minhas funções estão boas, que eu tenho alguém cuidando de mim, que eu estou me cuidando melhor, que eu tenho a minha família, que eu tenho apoio da minha igreja, que eu tenho apoio de todo mundo, de Deus inclusive, na minha fé, que eu estou curado. Olha que energia positiva boa. Ao contrário, se eu, ai meu Deus do céu, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu tenho que voltar ao que era antes, eu tenho que dar conta de tudo, acabou o câncer lá, já tratei, agora vamos voltar aqui o que eu estava fazendo. E não, mas meu Deus, e se voltar meu câncer? Então, percebe que o pensamento, gera uma emoção positiva, uma descarga hormonal positiva, emocional positiva, e o outro gera uma descarga emocional negativa, e com certeza essa resposta não vai só agir no pensamento, mas ela age no corpo inteiro, até porque o nosso corpo ele é interligado. Tudo que a gente está pensando reflete os nossos pensamentos, reflete no nosso corpo, nas nossas ações e na nossa vida, né? Então, nesse momento, eu introduzo para o paciente uma palavra que eu acho interessante para quem trata o câncer. Essa palavra chama-se controle. Controle. O câncer tem cura e o câncer tem controle. As duas coisas são boas. O câncer, ele é uma doença crônica, então ele realmente precisa de tempo para que ele seja cuidado. E qual que é o cuidado depois que termina? É o acompanhamento, é disso que eu estou falando. Então, esse controle do câncer, essa forma da gente deixar ele de uma maneira que ele não interfira na vida do paciente de maneira nenhuma, ou minimamente, não importa se a doença sumiu, ou se a doença está ali e a gente não percebe ela. Mas tá legal, se a gente conseguir manter isso pro resto da vida, tá legal, tá valendo. Isso é uma coisa que eu introduzo para os meus pacientes, tá? Esse sentimento de cura, esse sentimento de controle, esse sentimento de felicidade, que tudo deu certo, que tá dando tudo certo e vai continuar dando certo. É assim que eu costumo ajudar meus pacientes a pensar e convidá-los a agir nessa positividade. Tanto eu quanto o oncologista, às vezes precisa de ajuda psiquiátrica ou de um psicólogo, de um nutricionista. Também não é só o fato de eu falar para o paciente, ele vai ter que ver os exames dele depois, ele vai sentir isso no corpo. Se ele está bem mesmo, ele vai se sentir bem. E com o tempo ele vai aceitar que está curado. Às vezes ele não vai aceitar da primeira momento que eu falei para ele, mas com o tempo a ficha vai caindo, ele vai vendo, não, estou bem, estou confiando. Às vezes esquece do Dr. Alex, ou lembra quando volta no Dr. Alex, e é assim que vai, tá?
Então, é isso que eu queria dizer para vocês sobre isso, tá? Que a gente precisa do tempo, né? O tempo vai dizer, o tempo vai dar a resposta, mas a gente pode hoje, a partir de hoje, de agora, pensar que está bem, que está curado. Ah, doutor Alex, e quem está fazendo o tratamento também pode pensar assim? Pode, pode. Pode confiar, pode entender que aquilo que está sendo feito é por um profissional habilitado e está sendo feito com amor, está sendo feito com carinho, independente se o câncer está inicial ou não, se o objetivo do tratamento é cura ou se o objetivo do tratamento é controlar, é manter o câncer menos agressivo, menos fácil de ser notado pelo paciente. Independente disso, é possível pensar positivo, é possível ter essa vontade de que tudo ocorra bem, de que tudo dê certo. E eu vejo de verdade, principalmente nos pacientes que já foram curados de câncer, e aqui até nessa live tem alguns pacientes que foram curados de câncer e que não me deixam mentir, que essa atitude mental positiva ela é importante, a fé em Deus é importante. Tá? É isso que eu queria falar sobre esse pensamento, e eu introduzo também, assim que eu falo sobre a cura do câncer, eu também gosto de falar da analogia da cura como um controle, a cura como um processo de cura. O que é um processo de cura? É uma vontade de que seu corpo, seus órgãos funcionem bem em harmonia. Então, essa mesma vontade, mesmo se acontecer do câncer voltar, você vai usar essa mesma vontade para superar o câncer, para dar a volta por cima. E pensa que você está num rio, que esse rio vai navegar lá para o mar, vai dar lá no mar. E esse mar chama cura. E você vai passar para o rio, às vezes você está ali sozinho numa canoa, remando, e está difícil, e aí eu vou dizer para você, você não está sozinho numa canoa remando sozinho. Essa canoa é uma canoa havaiana. Alguém conhece a canoa havaiana? É aquela que tem várias pessoas ali remando junto, que é seu médico, seus familiares, é Deus, a sua fé, os outros profissionais de saúde que estão ali remando junto com você e não vai deixar esse barco cair. Independente se você vai chegar lá na cura ou se você vai andar bastante por esse rio, nessas remadas, que elas sejam positivas e que tenha certeza que essas pessoas vão te levar mais à frente. Eu tenho certeza, e com mais conforto. Tá? Então, essa comparação que eu acho importante fazer. E outra coisa, né, que eu gostaria de falar é disso. Quando chega esse momento que termina o tratamento, ver o que eu preciso fazer para estar mais próximo da minha família, ver o que eu preciso fazer para trabalhar, mas não viver em função do trabalho, não ter meus hábitos de vida só voltados para o meu trabalho, ver minhas rotinas, ver como é que está meu sono, ver como é que está minha alimentação, ver como está a minha prática dos meus hobbies, do meu autocuidado, se eu estou cuidando para mim, se eu estou olhando para mim, se eu estou lidando com situações de estresse, se eu estou evitando coisas tóxicas, alimentos tóxicos em excesso, cigarro em excesso, até companhias que de repente não estão ali fazendo bem para você. Tudo isso é um momento de melhorar. Lembra daquela paciente que eu falei que melhorou, transformou a vida dela a partir do momento que teve diagnóstico de câncer. Esse livro aqui, ele chama Mude Seus Horários e Mude a Sua Vida. Tá? É um livro muito interessante, ele fala sobre o nosso relógio biológico, como que a gente faz para ter a nossa rotina de vida atrelada e organizada em função do relógio biológico. O nosso organismo, né, os seres humanos, as plantas, os animais, eles vivem em relação ao ciclo de luz e de escuridão. E a gente fazer uma alimentação na hora correta, o sono na hora correta, a hora que você desliga o celular, a hora que você tem a sua refeição principal. Se você tem alguma atividade de meditação que faça de alguma maneira, ou oração, que faça algum tipo de higiene mental, tudo isso
faz diferença e ajuda nosso corpo a funcionar. Então, eu fiz essa live hoje pensando numa próxima que eu vou passar para vocês, em que eu vou dar mais uma destrinchada aqui, por que é importante a gente ajudar o nosso corpo a funcionar. Então, eu estava falando ali da gente ter bons pensamentos positivos que vão fazer nosso corpo funcionar e combater o câncer, mas que depois, outro dia, esse dia hoje não vai ser, vai ter que ser uma só específica para isso, em que eu vou dar algumas dicas para a gente estar ajudando o nosso corpo a funcionar de uma maneira mais natural. Simplesmente comendo na hora certa, dormindo na hora certa, regulando o nosso estímulo luminoso, celular, comendo as coisas certas nas horas certas. E o exercício também, na hora correta. Eu vou deixar essa interrogação aí que eu vou responder em outra live, tá bom? Então, voltando aqui, eu já falei bastante sobre nossos pensamentos, nossas atitudes mentais. Eu quero agora aqui falar por que a gente faz o acompanhamento. A gente faz o acompanhamento para o médico ficar junto de você, para você ter a quem recorrer. Então, o câncer, ele pode voltar? Pode. Mas se ele volta e você está acompanhando, se tem um médico te vendo, te examinando, sabendo dos seus medos, sabendo dos seus anseios, te ajudando a recuperar, reabilitar, sentindo o que você está sentindo de alguma maneira, né? Eu vejo aqui as minhas pacientes, à medida que elas vão voltando comigo, eu vou me sincronizando com elas de alguma maneira que eu percebo também, além delas estar sentindo, elas sentem-se curadas e eu percebo que elas estão curadas. Porque é uma percepção. É só por exame que a gente vê que está curado? Não. Então, o que eu falei para vocês é uma coisa muito poderosa. Por quê? Os exames, né, e o acompanhamento oncológico, ele acontece, vamos supor, nos primeiros 2 anos, a cada 3 meses, a cada 4 meses, isso depende do câncer, mas a rigor, nos primeiros 2 anos, a gente faz um acompanhamento mais de perto, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Depois que passou 2 anos, de 2 a 5 anos, a gente tende a fazer um acompanhamento a cada 6 meses. E depois que passa os 5 anos, a gente faz o acompanhamento anual. Mas por que, doutor Alex? Como assim? É porque existe uma proporção de pacientes uma estatística que diz, nos primeiros 2 anos são mais comuns de acontecer a recidiva. Não é que vai acontecer recidiva, mas quando ocorre, 70% das recidivas ocorrem nos primeiros 2 anos. Então, nos primeiros 2 anos, a gente faz um acompanhamento mais intensivo mesmo. A gente vai vendo os exames eles são tão importantes quanto a consulta. O médico é que decide se vai fazer o exame, qual exame que é, tomografia, ressonância, qual tipo, dependendo do tipo de câncer. E algum exame de sangue também é importante. E aí, nesses primeiros 2 anos, a visita ao médico é mais frequente. Aí 3 a 4 vezes no ano. Quando passou os 2 anos, de 2 a 5 anos, das recidivas, 95% ocorre nesse período de 5 anos. Então quer dizer que depois que termina os 5 anos, sobra 5% dos pacientes que podem recidivar. Poxa, doutor Alex, mas agora você me preocupou, porque agora eu vou pensar que eu sou desses 5 anos. Não. Eu estou falando aqui desde o começo da live. Seja positivo, pense no positivo. Você tem 95% que não volta o câncer depois dos 5 anos. Então vamos pensar que a gente está no curado, que a gente está bem. A gente não está se enganando. O objetivo não é se enganar. É pensar positivo, simplesmente porque você pensando assim, você vai se sentir melhor e até aumentar a chance desse câncer não voltar, tá? Porque a gente sabe que os nossos pensamentos, eles geram também emoções que podem ser negativas ou positivas e que essas emoções, sim, essas emoções através da neurociência,
da nossa sabedoria acumulada, que essa série de pensamentos negativos, elas geram sensações ruins e alterações hormonais que são prejudiciais, inclusive até para o câncer, tá? Então, é isso. Então, eu costumo falar, olha, se vai passar o tempo, se está passando o tempo, quer dizer que tem menos chance de você do câncer voltar. Então, fica feliz. Cada vez que vai passar o tempo, menos chance do seu câncer voltar. É assim que eu falo para os meus pacientes. E fique tranquilo. E agora uma coisa importantíssima. Boa noite, Fernando. Boa noite, Elton. Uma coisa importantíssima, gente. O médico mandou você voltar daí a 6 meses. Só que você começou a sentir uma coisa esquisita, uma dor, né? Igual eu falei, o paciente que teve câncer, ele começa a se conhecer melhor, ele vai ficando mais... ele vai passando a ter uma confiança maior, né? Com o passar do tempo mesmo, ele vai se sentindo curado com o passar do tempo, isso é normal. E ele conhece o corpo. Se surge uma coisa diferente no seu corpo, que não está no normal, vá ao médico, volta aqui comigo, ou volta, né, no seu médico que te acompanha, o seu oncologista, porque ele pode te ajudar tanto a tranquilizar ou a fazer algum exame. Fizemos o exame e essa dor não é nada mesmo, é só uma dor, talvez uma aderência, talvez aí um dia que você fez um esforço, qualquer coisa assim. E aí a gente vai sempre tratando cada coisa que vai aparecendo à medida que apareça, mesmo se for num período em que o médico não está esperando receber o paciente, mas que ele saiba que ele pode procurar ajuda antes. Então não é para ficar esperando até dar 6 meses segurando alguma coisa, porque a consulta daqui a 2 meses eu vou esperar para chegar o dia do Dr. Alex. Não. Então eu falo para os meus pacientes, olha, não espera. Ou você liga aqui para o meu consultório, ou me liga, ou aparece lá no dia do meu consultório e me fala o que está acontecendo que eu vou te ajudar. Então isso é uma coisa importante. Então é isso que eu estava falando dos exames. Então os exames eles vão sendo feitos e a gente costuma comparar um exame com o outro, tá? E isso é importante porque às vezes a gente tem alguns nódulozinhos, às vezes a gente tem algumas coisinhas que alteram. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia, faz uma TC, uma tomografia, uma ressonância, às vezes nunca vai dar normal de novo porque foi alterado, foi operado. Mas comparando uma com a outra, a gente vai ganhando confiança, a gente vai ficando mais tranquilo, tá? Então, era isso que eu queria falar. Principalmente quando a gente descobre a recidiva, quando o câncer volta no começo, também é mais fácil de curar. Então, um dos motivos principais que é feito o acompanhamento oncológico é que, caso apareça alguma coisa, o médico está ali com você, vai detectar rapidamente e vai dar tratamento para a gente chegar na cura, chegar no controle. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou pedir permissão para ler aqui uma coisa que eu acho importantíssima. Eu sei, cada um tem uma religião, mas eu vou pedir licença para ler, que eu estava ali correndo hoje à tarde, fazendo meu autocuidado, fazendo a minha corrida, né? Que sempre que a gente faz um exercício, a gente se conecta com o nosso lado sábio, a gente conecta com Deus, a gente respira, a gente se sente vivo. Então, naquele momento, passou uma música no meu celular, né? No meu Spotify, que é um programa de música, que é essa que eu botei no início da live, que é Segura na Mão de Deus, que segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então essa é a minha mensagem principal, que eu quero dar para vocês, né? De fé, de esperança e de acreditar que tudo está indo bem, tudo vai dar certo. Obrigado aí por vocês estarem aí, por me fazerem acreditar no que eu faço, e isso eu agradeço muito, tá? Quero saber se alguém tem alguma pergunta. Doutor, verdade, doutor, tem pessoas que
faz de tudo para te deixar para baixo. Sua autoestima é muito baixa. Deus é muito importante em nossas vidas. Então aqui a Júnia estava falando aqui de realmente algumas companhias podem nos deixar para baixo. Então a gente também não é obrigado a ficar ouvindo tudo que a torta direita. A gente realmente tem que escolher, né, os nossos pensamentos, mas a gente também pode escolher as pessoas que estão à nossa volta. De alguma maneira a gente pode estar mais perto de quem nos ama, quem nos dá força, quem nos dá positividade, e isso daí realmente faz diferença. O controle tem um prazo máximo? Não tem, é o resto da vida, tá? Depois que passam 5 anos, como tem ainda uma proporção que ainda pode ter alguma recidiva, que é muito raro, mas acontece, eu costumo manter aí por 1 ano, a cada ano, quer dizer, paciente vindo a cada ano, como se fosse no cardiologista, como se fosse no endocrinologista, e normalmente são consultas boas, que a gente sempre está ali falando sobre a vida, e aí como é que você está e tudo, faz um exame, né? Então isso para o paciente, ele se sentir tranquilo, ele se sentir bem, não, o doutor viu tudo, o doutor revisou tudo, eu estou bem mesmo e pronto. Então esse controle, às vezes até esse anseio por acabar logo, às vezes ele não é tão bom, porque às vezes o fato de estar controlando com o médico, estar ali junto com ele pelo menos uma vez no ano, dá uma segurança, dá uma tranquilidade, e às vezes a gente ajuda de outra maneira, às vezes está sentindo alguma outra coisa. Então é um médico aí que dá para virar seu amigo aí, o cirurgião oncológico ou oncologista pode virar um grande amigo seu. Vamos lá. Na cirurgia de esvaziamento da axila, por quanto tempo temos que fazer fisioterapia? Então ele está querendo saber por quanto tempo tem que fazer fisioterapia após a retirada das ínguas axilares. Tá? É normal aquela dor quando faz um esforço físico? É normal, Elton. Então, o que eu estava falando, toda pessoa que faz o tratamento oncológico, ela vai ter alguma sequela. E com o tempo ele vai entender aquela dor, de alguma maneira ele vai entender que aquela dor daquele jeito, que ela surge quando ele faz algum determinado movimento, algum esforço. Ele vai tomar um remedinho de dor, se ele sentir dor, não é para ficar sentindo dor. Mas com o passar do tempo, do acompanhamento, ele vai vendo que aquela dor significa que ele está curado, que ele tratou, que ele fez um tratamento radical, mas que deu tudo certo, né? Que tem uma nova fase da vida e que sim, a fisioterapia ela pode ser feita para o resto da vida. Então, se tiver alguma coisa assim, inchaço nas mãos, no braço, né, decorrente da falta das ínguas, o fisioterapeuta ajuda na drenagem, ele pode estar ajudando você a fazer exercícios de uma maneira controlada, para você manter o tônus muscular, tudo isso vai ajudar na sua recuperação, tá bom, Elton? Então, realmente, a cura do câncer e o controle, o acompanhamento e o esforço ativo nosso de que tudo fique bem, também parte da gente procurar, às vezes, um fisioterapeuta, procurar um nutricionista para auxiliar nesse processo, tá? Agradecendo aqui o apoio que eu dei à tia dele. Tô feliz aí que vocês estão aí, obrigado, tá? E semana que vem tem mais. Outro dia eu vou fazer essa daqui, ó, que eu vou trazer para vocês algumas dicas aí, como é que a gente faz para ajudar nosso corpo a funcionar. Eu acho que isso vai fazer diferença para vocês. Eu vou fazer na sequência aqui dessa live aqui para a gente estar sempre trabalhando a favor do nosso corpo, para a gente pensar bem, pensar positivo e ficar curado do câncer. A dormência que fica no local da retirada da mama não volta ao normal, não? Sim. Costuma demorar para melhorar, tá? Porque quando tira a mama, corta um pouquinho das raízes nervosas. Então é como se fosse uma sequelazinha. Então, aonde tinha passando os nervinhos ali da mama, foi aonde teve que ser removido para ficar curada do câncer. Então, infelizmente, algumas
raízes nervosas, e os nervos eles têm uma regeneração, mas normalmente eles não têm uma regeneração completa, né? A dormência ela pode sim se manter. E o que eu falo para os meus pacientes é que com o tempo vai passando, a pessoa vai se acostumando com aquele problema, de alguma maneira aquela dormência faz menos incômodo com o corpo e ao mesmo tempo vai regenerando. E são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Os nervos irem se regenerando lentamente, nunca vai ser o normal, mas ele vai regenerando lentamente, ao mesmo tempo a pessoa vai se acostumando com aquela sequela e as coisas vão dando certo e a vida vai voltando ao normal, próximo do normal. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Um abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.